Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular. O meu nome é Miguel, do Centro de Educação Alameda, e nós vamos nessa semana continuar falando a respeito da Galeria dos Heróis da Fé. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, a Bíblia lista uma série de heróis da fé, e é justamente sobre esses heróis que nós estamos falando. E nessa semana falaremos a respeito de Samuel, o último juiz, profeta, sacerdote, aquele que ungiu Saul, também aquele que ungiu Davi. Pois bem, a história de Samuel está descrita no livro do profeta Samuel. Lá no capítulo 1, no versículo 20, a Bíblia relata o nascimento de Samuel. Samuel nasce imerso na fé. A Bíblia vai dizer que o pai de Samuel era Eucana e a sua mãe era Ana. Ana era estéril. E num determinado momento, num determinado dia, ela, diante do tabernáculo de Siló, diante do Senhor, ela coloca o seu coração diante de Deus e pede que Deus lhe dê um filho. E diante desse pedido, ela também faz um voto com Deus. Ela vai dizer que se Deus concedesse a ela um filho, ela então consagraria esse filho ao Senhor. E foi nesse meio, foi nesse contexto que Samuel nasce. Samuel, então filho de Eucana e Ana, ele, após ser desmamado, ele é consagrado a Deus, ele é entregue ao sacerdote Eli, justamente no tabernáculo de Siló. E é ali que o menino Samuel cresce. A história de Samuel, então, se desenvolve no primeiro livro do profeta Samuel, entre o capítulo 1 e o capítulo 25, que relata a morte de Samuel. Pois bem, nós vemos em diversos momentos, em diversos trechos bíblicos, quem era Samuel e como ele se desenvolveu. A Bíblia vai nos ensinar em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 21, que o menino Samuel crescia diante do Senhor. No mesmo capítulo 2, no versículo 26, vai dizer que o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. No capítulo 3, no versículo 1, a Bíblia vai dizer que o menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli, que era o sacerdote. E vai dizer mais, vai dizer que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Meu irmão, minha irmã, nós aprendemos aqui que Samuel veio não apenas como uma resposta de oração da sua mãe, mas também diante de uma necessidade que o povo de Israel tinha. A Bíblia vai dizer lá no final do livro dos Juízes que cada um naquele tempo fazia o que bem entendia, cada um fazia o que queria. Não havia rei em Israel e o povo havia se afastado de Deus. Então surge Samuel, o último juiz, um profeta, um sacerdote, e ele é levantado naquele tempo para ser um restaurador de Israel. E é justamente por isso que Samuel é citado na Galeria dos Heróis da Fé, porque ele veio restaurar o culto, restaurar a oração, restaurar a adoração e especialmente restaurar a obediência em Israel. Nós vemos lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 33, a Bíblia vai dizer que por meio da fé aqueles homens praticaram a justiça. E esse termo, praticar a justiça, é o termo que melhor se adequa à vida de Samuel. Esse era Samuel, aquele que veio restaurar Israel. E por meio da vida de Samuel, nós vemos então Israel sendo restaurado através especialmente daquela retomada dos princípios diante de Deus. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 3, que Samuel falou a toda a casa de Israel dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Nós aprendemos aqui
que Samuel apresenta novamente ao povo um princípio, que é o princípio da adoração a somente um Deus, o princípio da adoração por meio da obediência e por meio do uso de armas espirituais, que seriam justamente a adoração, a obediência, a devoção. E Samuel então surge como esse restaurador. Meu irmão, minha irmã, eu e você podemos aprender muito com Samuel. Samuel nos ensina que nós podemos, mesmo em meio a um mundo corrompido, mesmo em meio a uma sociedade que abandonou a Deus, eu e você podemos ser aquele que vai restaurar os princípios, especialmente da nossa casa, da nossa família, da nossa sociedade, do nosso país. Eu e você podemos ser esses restauradores, podemos trazer à luz os princípios de Deus, que são princípios eternos, que eu e você podemos e devemos praticar em todo o tempo. Nesse contexto, enxergamos então Samuel como não apenas um herói, mas como um exemplo de vida. Samuel se destaca como alguém que caminhou em retidão, com o coração cheio de temor e de zelo para com as coisas do Senhor. Que essa seja uma verdade na minha e na tua vida, que possamos, assim como Samuel, caminhar em retidão, em obediência, sendo restauradores daquilo que Deus já estabeleceu através da sua palavra. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative também o sininho para que você possa receber as atualizações do nosso canal. E na semana que vem falaremos a respeito da fé de Davi, aquele homem que foi ungido por Samuel e que foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.